produtos químicos todos para tratar colmeias, as fórmulas de xarope de alto em fructose, alto em glucose, feito de milho transgênico talvez, substitutos de pólen na base de farinha de soja e levadura de cerveja, e essas coisas todas que temos nesse mundo, para produção intensiva, para ainda produzir mais mel, que depois é vendido baratíssimo em bidões de 300 litros, exportado, e depois misturado com mel da China, com mel da Argentina, para ter um mel homogêneo, de uma cor, de um paladar, que o consumidor, depois nos Estados Unidos ou na Alemanha, gosta. E pronto, essa história não é a criação de rainhas artificialmente, etc. Ainda vou chegar a alguns desses temas mais em detalhe. As ceras estampadas, muito bonitas, mas criamos um ciclo de cera onde acumulam todos os pesticidas que as abelhas trazem de fora, mas onde também acumulam todos os pesticidas que a grande maioria dos apicultores aplica dentro das colmeias, acaricidas contra certas pragas, e tudo isso fica para sempre na cera, porque reusamos essa mesma cera, etc, etc. Práticas depois como tratar o mel e isso. Basicamente esse tipo de coisas que mostra essa imagem, uma imagem dos Estados Unidos, da Califórnia, onde 2/3 das colmeias, hoje em dia provavelmente já é tudo, são todas as colmeias do país, concentram-se em 3 semanas na primavera nos campos de amêndoas para assegurar a polinização dessa imensa monocultura de amêndoas. Um vale de amêndoas, provavelmente uma zona como a zona entre Caramulo e Serra da Estrela, Coimbra e Odoro, só amêndoas. E cada flor dessas amêndoas precisa uma abelha para produzir algo. Todos juntam-se ali e levam as doenças que misturam ali depois para a casca. Então isso definitivamente não é, mas que é realmente. E ali quero introduzir um conceito, antes de falar realmente algumas coisas mais práticas. Quero introduzir aqui o conceito do BIM. O BIM, ou como chamo isso em português, o abelho, é um conceito que lamentavelmente só existe na língua alemã, mas ali sempre existia, na língua alemã apícola sempre existia. E que é esse abelho, esse BIM? Que é um conceito que descreve a colmeia como um superorganismo, ou como o superorganismo que de facto é, com todas as suas funções vitais na constante interação com o seu meio ambiente. Esse conjunto de tantos indivíduos que vemos quando abrimos uma colmeia, a criação, os favos, a rainha, as tantas obreiras, os zângaros, mas também outras coisas que não vemos, que é um bioma imenso de micro-organismos, de fungos, de bactérias, de vírus, que também no conjunto defendem essa colmeia, o que também aqui, por exemplo, no solo não vemos esse bioma, mas é sumamente importante que também dentro da colmeia temos esse bioma. E tudo isso encaixa, todos esses fatores encaixam dentro da colmeia para proteger a colmeia, incluindo também comunicação, dança da abelha, os sons diversos da colmeia, químicos, hormonas, feromonas, temperatura e atmosfera constante, onde ali quero entrar outro conceito, também alemão, é horrível em nome, Nährstoffwärmebindung, esquecem já, mas é um conceito desenvolvido por um apicultor austríaco já há mais de meio século atrás. Descreve aquela circulação dessas feromonas, das hormonas, dos cheiros, dos vapores do própolis, nessa atmosfera controlada constantemente, que realmente protege a saúde da colmeia, ajuda na comunicação interna desse organismo,
E nós sabemos de estudos feitos, científicos, onde só olharam para 2 parâmetros, olharam para a umidade e para a temperatura dentro de uma colmeia. Depois que alguém abriu a colmeia, só para ter esses 2 parâmetros, temperatura e umidade, outra vez em equilíbrio, passaram 4 dias, ou às vezes uma semana, depois de um distúrbio. Abrir o telhado e talvez tirar ali um favo. Uma semana havia só nesses 2 pequenos parâmetros, umidade, temperatura, para ter um equilíbrio ali outra vez, passaram 4 semanas. Quer dizer, um grande desequilíbrio. Né? E ali nem olharam para parâmetros como as feromonas, as informações químicas que transitam constantemente, que faz isso a balança entre dos micro-organismos, dos bactérias, etc. Né? Uma simples intervenção, né? Que faço na prática diária agrícola. Só tirar um favo, olhar o que está a acontecer lá dentro da minha colmeia. Ali nem estou a falar de entrar agentes químicos, nem outros sistemas. Né? Mas esse superorganismo colmeia, esse bee, essa abelha, está também em constante interação com o seu meio ambiente. Né? Quer dizer, é o mundo adentro desse organismo, adentro da caixa. Né? Mas esse organismo está permanentemente em comunicação. Né? Traz substâncias do meio ambiente à volta, pólen, néctar, meladas, água, resinas que depois transforma em própolis ou em outras substâncias, não? O néctar transformado em mel, etc., ou pólen em pão de abelhas. Minerais, traz também micro-organismos benéficos para as abelhas, mas também outros que talvez são menos benéficos, não? Patogênios, vírus e bactérias. Recebe constantemente estímulos desse mundo externo, em termos de temperatura, oferta dessa comida, mais ou menos, né? O clima local de onde estão as colmeias, o microclima, ou anos climáticos completamente malucos e trocados como esse. Né? Esse em termos apícolas, não sei ainda onde vamos a parar, né? Especialmente com esse outono quente agora. Né? Mas também esse superorganismo não só traz coisas desse meio ambiente, senão influi altamente o que está a passar na sua atmosfera de influência. Quer dizer, altera a sua paisagem, porque poliniza essas plantas que visitam, né? As abelhas, e por isso para o ano vai haver mais sementes, vai haver mais frutas. Dessas frutas vivem pássaros, vivem outros organismos, outros insectos, outros animais. Também há estudos que só a estrumação, né, a adubagem que fazem as abelhas, porque elas não defecam, não sujam a colmeia adentro da colmeia, adentro da caixa. Fazem as necessidades fora no campo, né, e num raio onde isso mais acontece, 400 metros à volta de uma colmeia, pode-se medir consideravelmente o efeito dessa estrumação. E as abelhas, ultimamente, como também qualquer outro inseto, formigas, não? São um exemplo fantástico, não? Influem altamente, em alguns casos mesmo extremos, não? Onde deixam só uma espécie de plantas a viver que lhe oferece algo. Não? Mas as abelhas também, talvez menos direto, influem constantemente a paisagem. Não? E se um dia não temos, de repente, pronto, vai haver menos das plantas que precisam de abelhas para a polinização a subir numa certa paisagem. Não? Um pouco, eu tenho aqui uma pequena gráfica, outra vez para ilustrar essas coisas. Não? Tenho a colmeia, o que normalmente vejo dentro dessa caixa. Não? Abelhas, favos, reservas, crias. Não? Depois tenho um segundo nível à volta disso, que são esses cheiros do própolis que mencionei, as feromonas, as hormonas, esse bioma de micro-organismos, a comunicação interna, etc., que um pouco
protege a colmeia dessas influências de fora. E depois, num terceiro nível, temos essas substâncias que elas trazem ativamente, que podem ser positivas ou negativas, porque também incluem patogênios, bactérias, doenças. E ainda num círculo fora, temos esses fatores, como fatores climatéricos, o tempo, que eles já não influem tanto no meio ambiente, diversidade da flora presente, até que talvez pode ser alterado, mas dentro de um limite. E ali os distúrbios são muito mais grandes e além das capacidades das abelhas, muitas vezes. Nós podemos influenciar altamente, ou influenciamos diariamente altamente esse habitat fantástico para abelhas. Na maioria dos casos, do lado negativo. Monoculturas, agrotóxicos, intervenções físicas nas colmeias. Antes era talvez um urso que limpava uma colmeia, hoje em dia é o apicultor que tira o mel de 1000 colmeias. E alteramos constantemente esse meio ambiente, e muitas vezes por o lado negativo. Falamos de permacultura, fazemos muitas coisas na parte positiva, logicamente, porque temos essa grande diversidade, e eu sempre adoro ver hortas ou paisagens de permacultura, porque é sempre um paraíso, para polinizadores em geral, não só para abelhas melíferas, que é uma espécie das 25.000 espécies de abelhas que há no mundo. Mas essa é a única espécie, uma das 8 que trazem mel. Na Ásia há 8 espécies, 9 em total, na Ásia há 8 que também produzem mel, embora normalmente não são mantidas em colmeias, só há uma, Apis cerana, que está em colmeia. Então temos esse conceito da abelha como superorganismo, da colmeia. Não é a abelha individual que deixa visitar uma flor, que é o organismo. Esse conjunto, realmente. E um pouco pronto, talvez para até chegar a uma definição, que é uma apicultura natural, naturalista. Trata um pouco de cuidar das abelhas, seguindo e respeitando as suas condições de vida. E respeitando também os comportamentos naturais e as características delas como espécie. O seu verdadeiro ser desse bi, desse superorganismo. E ao mesmo tempo observar essas relações íntimas que elas têm com o meio ambiente, a natureza, e tratar, conforme essa observação e esse respeito, de traduzir isso, adaptando isso à prática apícola diária. E ali rapidamente vemos que o que mostrei no primeiro slide, logicamente não encaixa. E também temos que um pouco tratar de proteger, ver a abelha como a espécie selvagem de abelha. É interessante, é um dos poucos animais onde tiramos proveito que nunca foi domesticado. Se eu decido de abandonar uma colmeia e não fazer nada, ela vai sobreviver, talvez com uma vaca de leite já é mais complicado. Provavelmente se tiro essa vaca para o campo, vai ter, porque nem pode caminhar provavelmente, porque só estão criados. A colmeia, esse organismo, consegue perfeitamente sobreviver sem nós. E temos que ver um pouco esse animal, esse organismo, como o polinizador essencial que é em todos os nossos ecossistemas, e deixar de tratá-la só como um fornecedor de produtos apícolas, fornecedor de altas quantidades de mel, de pólen, de geleia real, horríveis coisas, fantástica coisa, geleia real para o apicultor. Mas se vocês entram um pouco em detalhe e veem como geleia real é produzido na China, ficam mesmo doentes.
quero ali entrar em detalhe, vou relatar algumas coisas desse sistema, que nem é geleia real, é geleia alimentar de tantas larvas, etc. Em vez de ver esse produtor de mel. E pronto, nesse âmbito, quero realçar basicamente 4 princípios chaves que temos que respeitar se queremos tratar abelhas de uma forma natural. Que são essas 4. É o seu próprio instinto, a sua própria forma de multiplicar, que é o processo da enxameação. Vou entrar em detalhe ainda a todos esses pontos. Temos que ver que naturalmente nunca construem um favo a partir de uma placa de cera pré-estampada, onde nós oferecemos ali um pouco de cera para elas puxar. Sempre constrói o favo naturalmente e ainda vou dizer porque isso é tão vital. Elas naturalmente criam as novas rainhas e novas colmeias sozinhas, com múltiplas fecundações, e nós, na prática convencional da apicultura, tratamos de criar a super abelha, muitas vezes, como apicultores. E atualmente é uma moda muito grande em Portugal. Todo mundo traz abelhas Backfast, traz abelhas italianas, traz abelhas talvez cárnicas da Áustria, abelhas que foram já selecionadas e criadas durante os últimos 100 anos, por isso dão um pouco mais de mel. Mas depois misturam com as nossas, tem ali uma hibridização, bastardização muito grande, que ao final não permite, tem um caos grande, tem abelhas muito mais agressivas, o que podemos ver com a nossa abelha. Há fotos de há 100 anos aqui em Portugal, todo mundo trabalhava sem proteção, as nossas abelhas ibéricas. Hoje em dia isso é difícil, muitas vezes, ou quase impossível. Mas isso também às vezes também trabalhava-se abelhas em cortiços, tem outros fatores que isso, mas um factor pode ser esse, não? Essa mistura de raças que depois não são adaptadas, precisam de mais alimentação para passar o inverno bem, etc. E depois também, e esse é um ponto mais complicado para um apicultor que quer também viver essa prática, adaptar a densidade das colmeias às circunstâncias naturais, às condições do meio ambiente. Esse é um ponto um pouco difícil. Na natureza nunca vão haver, primeiro que já não há árvores com buracos, um ao lado do outro, nunca havia, mas nunca vão haver, sempre vão haver uma colmeia sozinha, uma colmeia selvagem está ali, e a próxima talvez está ao menos a 100 metros, a 200 metros, a 500 metros, a 1 quilômetro. Não há essa densidade, não temos apiários com 100 colmeias em nenhum lado. Por acaso já vi na Índia, eram outras abelhas. Mas essa é outra história, não? Aquelas famosas árvores de abelhas que há na Índia com outra espécie de abelhas, a apis e a laboriosa, não, é a dorsata, que faz 20 enxames, fazem ninhos numa só árvore. São muito pequeninos. Não são muito pequeninos. Os favos eram mais ou menos aqui deste tamanho. Sim. Eram alguns monstruosos. São completamente cheios. Sim, mas depois tu vês, tipo, no telhado, vês para aí, tipo, uma aqui, outra ali, outra ali, outra ali. Quer dizer, à volta de uma pequena casota contém 12. Há que nos orçar? Mas era nas casotas, cuidado, se era a outra apicerada. Por exemplo, no Nepal fazem nas casas, já construem nas casas com nichos para poder ali introduzir enxames. É também muito interessante. Então pronto, primeiro ponto disso, a enxameação. O que é a enxameação? A enxameação é nada mais que a forma natural desse organismo a multiplicar-se, a multiplicar os seus números, como
tipo escuteiros, que saem desse cacho de enxame. Elas formam, normalmente não tão longe do ponto onde elas saíram, e eles vão, mas esses escuteiros vão muito longe, podem ir a 10 km de distância desse enxame, buscar cavidades, buscar locais ideais para elas onde assentar, fazer um novo ninho. Voltam a esse cacho de enxame e indica: encontrei ali a colmeia perfeita, ou a árvore perfeita, um buraco numa chaminé, fantástico. Chega uma, trata de animar uma série de outras abelhas a também ir com ela inspecionar essa colmeia. Essas voltam todas animadas porque gostaram e animam mais abelhas. Mas ao mesmo tempo há outras que chegam de uma chaminé, de uma casa ali, fazem a mesma coisa. E o enxame pode ficar nessa comunicação durante 2 dias, 3 dias, até realmente há uma decisão unânime. Ao final desse processo, todas as abelhas concordam que essa colmeia, por exemplo, é a que mais gosta. E até essa decisão unânime não chega nessa decisão, o enxame fica no enxame desse cacho, às vezes 2, 3 dias. Embora nunca é um cacho estático, constantemente um movimento, e se olharmos para dentro, parece uma esponja, há buracos, há canais adentro, elas deixam aberto, uma abelha agarrada à outra, mas é mesmo, ali vejo esse organismo que trabalha em conjunto, até o dia. Pronto, até o momento que elas decidem levantar voo outra vez, nessa nuvem que vimos ali, mas ali vão diretamente a uma nova casa. Ou antes chegamos nós e tiramos, apanhamos o enxame, pode ser num balde ou qualquer coisa, e depois mantemos algumas horas, 1 dia, 2 dias, num local fresco, e mais se queremos pôr o enxame no mesmo sítio onde ele saiu, do mesmo apiário, convém mantê-lo 1 dia ou 2 num local fresco, porque não é natural. Normalmente o enxame vai longe da colmeia onde saiu, e não é muito natural ficar no mesmo apiário. E depois, realmente, o que devíamos fazer, em vez de tirá-lo diretamente na caixa, devíamos deixá-lo entrar por a porta principal, porque na natureza também entra por a porta principal. Quer dizer, na prática, põe um lençol, ou não tenho que pôr um lençol se não há muita erva e o chão está mais limpo, não posso deitá-las em frente da colmeia e depois vão entrando, normalmente. Esse enxame, quando está todo engrupado, é manuseável, não são agressivos? Esse é o momento da sua vida onde menos agressivos são, porque não há de que defender nada, não há que defender reservas, nem há que não precisam defender a criação. Orienta-se ou pega-se mesmo? Podes pegas, cortas o ramínio onde elas estão colgado e deitas o ramínio, baixas o ramínio, a caixa, o cubo, o balde, um cesto. Mantém a forma mais ou menos. Pode ser um saco de serrapilheiro, a curto prazo. É mais fácil, às vezes, como um saco, subir uma árvore a 10 metros, para apanhar o enxame que está lá em cima. Às vezes são em sítios que é complicado ir lá. Ou posso ter também umas colmeias. Aqui em Portugal ainda muitos usam colmeias isco. Metem numa colmeia vazia, com cheiro a colmeia velha, ou com uma fórmula especial, vinho do Porto, erva cidreira e um pouco de mel, para já antes da época de enxameação, muitas abelhas visitar essa caixa e talvez gostar depois, no momento que sai, desse sítio. E se uno tem sorte, depois entra realmente um enxame nessa caixa. E qual é a altura mais provável para a enxameação? Qual é a altura mais provável para a enxameação? Depende da zona. Há zonas do país onde estão a enxamear agora, nessa primavera que estamos a ter.
porque nem sempre para essa zona aqui do Fundão não seria normal. Yeah. Por causa disto. Na zona de Lisboa, há 2 semanas já havia enxames. Por exemplo, aqui normalmente não é normal, mas é aquela segunda primavera, às vezes no clima mediterrâneo que temos. Outra vez choveu cedo esse ano, quer dizer, a floração arrancou cedo e de repente o tempo quente está ali e elas pensam que é mesmo uma primavera. Mas normalmente, por exemplo, aqui, não sei tanto no Fundão, mas na minha zona, eu sou do outro lado da serra, é entre final de março e meados de maio, que é a época onde elas enxameiam. Normalmente é hacia finais de abril. Talvez aqui no Fundão é um pouco mais cedo, porque depois na primavera aquece um pouco mais rápido que na parte norte do sistema. E varia muito por essa zona, mas normalmente aqui também é a primavera, mês de abril diria, mas pode haver anos que talvez já em março há enxames. Eu ano passado apanhei o primeiro enxame meados de março, nesse período quente que havia entre 2 períodos frios, de repente eram poucos, mas havia um ou outro. Sim. Putz, ainda vou chegar a essa história. Então esse enxame, pronto, entra agora essa nova casa, seja uma fornecida por nós ou uma que encontra, e começa ali, a partir de zero, construir o seu órgão de suporte, o seu esqueleto, que são os favos. Começam a fazer esses favos, como podemos ver talvez nessa foto, que não sei se consegue, vemos esse esqueleto dos favos a nascer adentro desse organismo colmeia. E se olhamos para essa foto, isso não é uma colmeia, esse é um embrião de um rato. 2 raios-x do embrião de um rato. Na parte direita vemos o embrião num estágio mais jovem, que ainda não tem ossos. E depois, na esquerda, podem ver o esqueleto lentamente desenvolver, dentro desse embrião do mamífero. E a colmeia está a fazer a mesma coisa. Está a criar o seu órgão interno de suporte. E construi, interessantemente, também uma grande diferença entre usar cera estampada e deixá-las construir livremente. Quando uso cera estampada, elas raramente começam a construir simultaneamente em muitos favos. Construir uma placa de cera atrás da outra. Se tenho uma colmeia só enxame e entro isso numa colmeia sem cera estampada, só com algumas tiras de cera, talvez assim, quadros vazios, ou numa colmeia topar, normalmente não tenho nada, ou também uma tira de cera, ou num cortiço, começam a construir simultaneamente vários favos, um favo central e depois aos lados essa bola de abelhas, que é sempre uma esfera, e depois na organização da colmeia, depois nos favos, no ninho, nas reservas, como estão organizados, sempre mantém essa forma da esfera, e simultaneamente começam a construir esses favos. Todos esses favos são cobertos, especialmente no início, ainda dessa massa de abelha, dessa carne de abelha, nesse organismo. Como vemos nesse embrião dourado. Isso depois, numa fase posterior, no verão, ou hacia final da época, depois esses favos começam a sair desse corpo de abelhas, e vejo os mais,
Como podemos ver, resumindo um pouco, essa coisa. Respeitar a colmeia como superorganismo, observá-la, observar a saúde, avaliar constantemente que está. E isso não quer dizer abrir todo o tempo, necessariamente. Você pode imensamente aprender, sentar-se com um banquinho ao lado das colmeias, nem precisa de fato nem casaco. Se não abre as colmeias, podes observar o que está acontecendo. Entra com pólen, qual pólen, como. Entram alguns, uns voam dessa maneira, os outros de outra, diferentes tipos de abelhas. Limitar o mínimo. Já sabemos, se abrimos a colmeia, é um distúrbio muito grande. E se tenho que ir, especialmente se tenho que ir ao ninho de criação, tirar os favos para olhar, isso muitas vezes é um problema para quem começa com a apicultura. Ali é uma colmeia que o Duarte é vindo a apresentar um pouco amanhã. Só tem mais 10 minutos. Sei que tens pouco tempo, mas vai falar da permacultura do Oscar Perrone, que é uma colmeia que não tenho aqui. Mas os princípios, que são muito dentro disso que mencionei, mesmo uma colmeia zero intervenção. Embora às vezes eu gosto de ter alguma intervenção, coisas como essa topa ou a varé também, mínima intervenção, mas ainda dá para fazer algumas coisas, em termos de tirar mel, alguma practicalidade, etc. Locação da colmeia, para mim isso sempre é um dos pontos mais importantes, ritmo natural ao ano, desenvolvimento da colmeia está ligado completamente a esses ritmos naturais. E logicamente na apicultura natural não estimulamos artificialmente. Se vão ver 50 produtores de diferentes suplementos de alimentação e xaropes, etc. Normalmente, se alimentamos, só alimentamos para evitar a morte de uma colmeia. Por alguma razão, provavelmente a nossa própria erro, vamos ter uma colmeia com fome, ou que baixa, que já não tem as reservas necessárias para e já vai entrar em estresse de comida. Como apicultores, claramente não vamos muitas vezes a olhar para isso e deixar a morrer. Mas se alimentamos, pronto, qual é o alimento das abelhas? Mel e pólen, pau de abelha. Como o sexo? Uma pequena balança daquelas de mal com um gancho, e a colmeia normalmente está num banquinho, podes levantar e pesar, e tens uma imagem exata. Se tens muita experiência, só levantas as colmeias. O peso comparado com as outras, tens que abrir talvez uma ou duas no princípio. A mais pesada é mais leve, abres uma no meio, e depois nas outras sabes mais ou menos que está bem. É uma coisa relativamente simples. Ou podes fazer isso exato e cada vez que vais lá anotar o peso. Com uma balança, como a colmeia está em 2 barrotes, se levantas tens a metade do peso. Mais ou menos. Já não é 100% exato, mas com dessas balanças ali, há umas até das malas, não? De subir, não? E dá para depois de uma visita a outra ver se a colmeia engordou ou enfraqueceu em termos de peso. Não? Claro, o peso não é só mel e reservas, também pode ser massas de abelhas, etc. Mas o que mais pesa ali é o mel. Não? Pode ser cera, também pesa, mas muito menos. Mel é relativamente, tem alguma água, mais pesada que a água ainda. E tem isso. Não? E nós não devíamos tirar só realmente o mel que está em excesso, que a colmeia não precisa de um lado para o outro. Depois não precisamos alimentar, e menos em Portugal. Invernos do norte da Europa, talvez é outra história. Se quero tirar algum mel, muitas vezes preciso alimentar, nos Alpes, a partir de uma certa altura. Que em Portugal sempre vou ter algum mel.
só perguntar, aqui em Portugal, na altura de tirar o modelo, mais ou menos a porcentagem que tu tirarias para as abelhas poderem aguentar o inverno? Eu, pronto, se trabalho, a maioria das minhas colmeias são lusitanas clássicas. Normalmente, ali nessa caixa não mexo, não tiro mel nenhum. Tiro mel só das alças. Mas mesmo assim, noto que às vezes, se o inverno é desfavorável, como esse passado, posso ter com essa colmeia na minha zona, quer dizer, um problema com as reservas que estão nessa caixa. Posso ficar do lado baixo. Quer dizer, ali era melhor deixar uma alça cheia de mel durante o inverno. Se depois ainda sobra na primavera, posso tirar esse mel depois na primavera, uma vez que está cheio, fazer uma retiragem. Mas no ano bom, no litoral, uma caixa dessa tem as reservas suficientes. Se está agora cheio de mel, tudo. Se tenho ali fábrica vazia, eu fui a ver essa semana várias abelhas minhas. Algumas estavam com poucas reservas, porque pronto, eram enxames mais tardios, mais fracos, que não conseguiam encher essas reservas. Ali, essa sei que tenho que observar mais detalhadamente, depois tirar talvez um favo de outra que tem muita comida para fortalecer, o que já fiz essa semana. Um favo de mel dessa, um favo de mel da outra que estavam fortes, para fortalecer as reservas das que estavam menos. Não, no caso do favo, são bastante oportunos. Se misturo abelhas, às vezes pode ser, há épocas do ano que pode ser um problema. Podes tirar 50% daquilo que elas produzem para o teu consumo? Não há cifras assim absolutas, pode ter. Mas uma colmeia dessas, por exemplo, pode até produzir 20 quilos. Num ano bom, numa circunstância normal, 20 quilos é normal. Pode ser normal, pode ser 10, pode ser normal também. E pode ser 40 ou 50. Depende um pouco do conjunto todo. Enxameou, não enxameou, dividi, não dividi, mexi, muito. Ou como era o tempo. São todos esses fatores que já mencionei. É muito. Não há regra. Lamentavelmente, não há. Nós agora também estamos aqui no país, temos uma fantástica moda de projetos apícolas subsidiados, fundos do PRODER. Pois o problema é que só financiam projetos apícolas com um mínimo de 300 e 400 colmeias, que depois tens que ter dentro de 2 anos esse número. Para alguém que começa hoje com a primeira colmeia, ter 300 colmeias em 2 anos não digo que é impossível, mas é um desafio enorme. É um risco grande, porque vai-se investir em muitos enxames que depois muitos deles vão morrer, que é um desperdício imenso, porque cada enxame, cada colmeia é um indivíduo, e perder tantos enxames multiplicados, mesmo com essas técnicas intensivas, continua a ser um desperdício. Se depois por chegar a esses enxames tardes, por mau maneio, por falta ainda de experiência, morrem, porque moriam menos se não foram. Na tua opinião, quantos anos seria confortável para chegar aos 300? Quanto tempo? Aos 300? Ao menos 5 anos. Com todas as informações que podes absorver nesse tempo, absorver. Adentro e fora do país. Porque adentro às vezes há pouco. Seguir os ritmos naturais, pronto. É só uma repetição um pouco das partes que
já disse. Agora talvez uma coisa sobre colmeias. Há sempre uma discussão, qual é a melhor colmeia? A melhor colmeia é a colmeia que tenho quando as minhas abelhas pedem por ela. Quer dizer, se tenho um enxame na árvore, pode ser uma caixa de esferovite das sardinhas. Ou se tenho uma colmeia que precisa de uma alça para pôr mel e fazer favos e entrar mel, pode ser mesmo uma dessas caixas de sardinheira volto por cima. Não que é o material ideal, mas essa é que tenho. Pode ser uma caixa de cartão para apanhar um enxame, transitoriamente, logicamente. Mas em princípio, materiais naturais, logicamente madeira continua a coisa, ou o fantástico material das colmeias naturais portuguesas, a cortiça. É um material genial para fazer casas para abelhas. Mas aí a observação e a manutenção é mais complicada, não é? Ou não? Observação favo por favo é complicado, mas eu gosto muito das cortiços e, por sorte, estamos numa situação única em Portugal, que ainda temos cortiços e uma apicultura feita com cortiços, com esses favos ali, e ainda temos esse patrimônio cultural associado ao maneio, a uma apicultura com cortiços. Enquanto esses apicultores velhos que ainda trabalham com cortiços estão vivos, e devíamos realmente correr, ir lá e aprender o que podemos aprender dos diferentes tipos de maneio, que também permitiam saber o que está a acontecer.